E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Papo Sério com Ali Clem. Tá aqui o nosso podcast sem firula, sem frescura e sempre com convidados muito especiais, com conteúdo de muita qualidade. De qualidade, aliás, também são nossos parceiros, né? Sempre gosto de falar deles assim na largada, porque eu escolho a dedo quem tá aqui com a gente. Farmatec, minha farmácia de manipulação, RS Contabilidade, ela passa tudo pra eles que eu também não sei fazer cálculo, né, gente? Clínica Nilo Franz, de Medicina Reprodutiva, Agnes Pereira, que é a minha Adeva, e também de Nis Laser, onde a gente pode fazer todos os tratamentos estéticos com laser. E, por fim, mas não menos importante, claro, é Claro, né? Então já pega teu telefone, espero que a operadora seja da Claro, Claro TV, internet da Claro, tudo da Claro para você conseguir acessar e assistir no YouTube. Aliás, já se inscreve no canal, hein? Canal Ali Clem tá aqui para conseguir os próximos episódios do Papo Sério. Agora, neste Papo Sério, eu estou com uma mulher incrível que eu admiro muito. Mãe, uma carreira extremamente bem-sucedida e que faz muita diferença nesse Brasilzão. Anne Ortiz, deputada federal, tenho tanto orgulho de ti. Ai, Ali, um prazer. Que coisa boa te ter aqui. Deixa eu te falar, eu tava louca pra vir aqui no programa, eu fico assistindo e curiosa, né, sempre. Lá no Instagram, o pessoal tava comentando, contar aqui rapidinho, tava comentando com a Ali, antes da gente entrar aqui no ar, que eu com 1000 mensagens no WhatsApp pra responder, e quando vejo as publicações dela falando quem vem, fico lá lendo nos comentários, ver se alguém dá uma pista. É, porque entre uma votação e outra, lá no plenário do Congresso Nacional, ela fica tentando descobrir quem é que tá... quem tá aqui. E pra ouvir também, sabe? Eu adoro, eu acho que a gente... tem a oportunidade de ouvir também o que as pessoas têm para dizer, do que estão fazendo, não naquele momento mais duro, né, de entrevista, enfim, mas com tempo, com uma dinâmica diferente, né, então eu adoro, assim, sabe que eu sou muito fã tua de tudo que tu faz, de todos os teus projetos, e esse é mais um que tá lá no meu top 3 da lista. Ai, que coisa, viu? Agora startei, né, como é que é? Restartei a vida. Anny, antes da gente começar, te trouxe um presentinho da Farmatec. Obrigada. Tá? Que tu já é linda por dentro, por fora, mas a gente sempre dá uma ajudadinha, né? Até porque depois dos 40 a gente começa a ter uma perda de colágeno bem grande, a gente precisa fazer uma, né? Ir fazendo tudo que dá, né? Na vida. Ai, obrigada, adorei. Obrigada. Anny, deixa eu te fazer uma pergunta para começar, assim. Tu como deputada federal agora, né? Mas com uma carreira, tua vida inteira como política. Começou lá como vereadora em 2012, já vão 18 anos? Não. De mandato eu tenho 12. 12 anos? 12. Nossa, eu falei que eu não sei fazer conta, né? 12. Eu tenho 12 de mandato, mas a primeira vez que eu concorri foi 8. Ah, há sim. 16 anos atrás. Tá, e foi como é que... Por que tu foi pra política? Porque, só deixa eu fazer uma introdução do que eu penso, né? É tão difícil a gente ver mulheres na política, esse assunto tem sido cada vez mais debatido, mas há 12 anos ainda era mais complicado. E tu, uma menina, então, né? Hoje tu tá com 40, tu tinha 28. Agora eu fiz a conta, né? 40 menos 8. Mas por aí. Por que essa opção? Bom, Ali, eu venho de uma família de comerciantes, tá? A gente vem da iniciativa privada. Eu com 19 anos, mais ou menos, eu abri o meu primeiro negócio, inclusive bem pertinho daqui, aqui no bairro São João. Eu tinha um mercadinho de bairro ali, que eu tocava junto com meu irmão. E, inclusive, na época, meu pai emancipou meu irmão para a gente poder assinar juntos e participar junto ali do contrato. E eu sempre tive essa veia empreendedora, comercial, enfim, isso sempre foi a linha que eu seguiria, sabe? Isso que eu aprendi desde pequena, sabe? A brincadeira de pequena era botar um banco na frente de casa, eu e minhas primas, na praia, e vender as coisinhas, assim, que a gente fazia. Aí tinha a pipoqueira da Eliana, e a gente fazia pipoca, vendia pulseirinha de miçanga, vendia não sei o quê, vendia uma porção de coisa. Sempre fui muito com isso. Aí, quando eu abri o meu primeiro negócio e tive, assim, frente a frente com a dura realidade que é empreender nesse país, eu comecei a me questionar uma série de coisas. Primeiro, e paralelo a isso, eu tinha também, junto com uma grande parceira, uma amiga querida, que é a Angelita, um curso de capacitação profissional.
tá? Qualificação profissional. Eu via que muitas pessoas queriam trabalhar, às vezes até me entregavam um currículo aqui no mercado, querendo uma oportunidade, mas que não tinham nenhuma capacitação. Às vezes eu precisava de um profissional e não conseguia encontrar esse profissional no mercado. E aí a gente falou, olha, quem sabe a gente vai para algumas comunidades de Porto Alegre fazer um curso de capacitação e qualificação profissional, com validade curricular, porque ela é professora, né, tinha essa possibilidade, eu meio que organizava tudo, e aí a gente começou a fazer isso, e eu comecei a me interessar por esse lado, que é o seguinte, tu não só... da parte assistencialista, do Estado ser tão assistencialista, mas de conseguir dar vara, literalmente dar vara para as pessoas pescarem, sabe? Não só entregar o peixe. E, junto com isso, toda a dificuldade de tu empreender, da questão de tributos, da burocracia do Estado, de um Estado que te emperra, que não ajuda o empreendedor, mas que vai criando 1000 dificuldades na tua frente para que uma hora tu desista. E isso não é só a questão burocrática ou a questão tributária ou custo que tem para empreender, também envolvia a segurança. Porque a gente passou por uma fase muito ruim aqui no que diz respeito à segurança pública. Então, assim, eu ralava muito, trabalhava de domingo a domingo, das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite, e ainda ajustava com faculdade e tal, pra estar ali num dia e chegar 5, 6 bandidos armados com arma na cabeça e falar, me dá tudo, sabe? Isso aconteceu? Mas aconteceu várias vezes. Sério? Várias vezes. E daí tu vai dando um desânimo, sabe? Fala, pô, não basta tudo que eu tenho pra pagar de imposto, ainda tem a questão do assalto. Faz tudo direitinho e ainda leva prejuízo. Então, e se sente assim, foi vulnerável. muito difícil, sabe? E eu falei, eu não aguento mais, eu vou sair daqui. E aí eu saí daqui de Porto Alegre, vendi o ponto ali. Também eu tinha medo, né, da minha vida em risco, da minha família, do meu pai e do meu irmão, que estavam ali juntos. E uma das vezes que assaltaram, a minha irmã é 9 anos mais nova que eu, uma das vezes que assaltaram, imagina, eu tinha 19, 20, a Laura 11, 12, entendeu? E a Laura tava lá na loja nesse dia. E aí, muito bobalhona, muito criança, sabe? Chegou correndo assim pra ver o que era e aquilo me assustou demais. E daí eu falei, meu pai, quer saber, chega, eu não aguento mais, eu vou vender aqui. Daí eu vendi e fui pra Novo Hamburgo. Porque eu não queria desistir de empreender, sabe? Mas daí lá, uma cidade mais tranquila, enfim, não vai ter tanta violência. Mas, enfim, enfrentei outras dificuldades. E no meio disso tudo, eu sempre tive muito contato com a política. E aí é que eu acho que é a questão diferencial. Acho que os exemplos, eu sempre digo, o que tu diz, tá? Ele pode impulsionar ou incentivar as pessoas, mas o que arrasta de verdade é o exemplo. Né? Então, eu tive um grande exemplo, por exemplo, dessa minha veia empresária e comerciante da minha avó, e eu morei com a minha avó, inclusive, um bom tempo, uma boa parte da vida, e da questão política, eu conhecia a política, se falava sobre política na minha casa. E eu tinha essa função aí da política, meu pai era afiliado num partido, eu morava com ele, e ele falava assim, eu vou lá na reunião do partido, quer ir junto? E eu falava, ai, pai, ele, vamos comigo, não sei o quê. E daí eu comecei a ir com ele e comecei a pegar os anseios que eu tinha ali como empresária, dizer, isso não vai dar certo, com o que eu via lá e falar, o único caminho é esse. O único caminho é esse que a gente tem como mudar, sabe? A gente precisa tá dentro do processo para mudar esse processo. Não adianta eu ficar reclamando que o imposto tá alto e não fazer algo para mudar isso. Não adianta eu ficar falando da burocracia e não mudar algo para fazer isso. Não adianta eu falar assim, eu tenho uma dívida, tá? Por exemplo, que nem aconteceu, eu tenho uma dívida de ICMS, chegar lá na fazenda, falar, eu quero pagar. Não, tu não pode pagar assim, só pode pagar à vista ou parcelado não dá. Aí tu vai ter que ficar esperando parada pra ser processada, pra daí numa audiência na execução tu poder... Que vai durar 2 minutos, aí tu pode parcelar. Eu falava, gente, que isso, sabe? É a burocracia, né? É um negócio inacreditável. E aí, daí eu falei, eu acho que eu vou concorrer a vereadora. Aí primeiro foi aquele negócio na família, como assim? Não sei o quê, sabe? Vai pra política, um monte de sem vergonha, de não sei o quê, a política é horrível. Aí eu falava, pois é, só que não adianta a gente ficar aqui, parado, olhando pra política e achando que é um negócio horrível e que eu não quero saber. Não, se é horrível, a gente tem que ir lá e tem que fazer alguma coisa. Aí juntei minhas amigas lá na época
Falei, ó, vou concorrer a vereadora, o que é preciso da ajuda de vocês, quero que me ajudem e tal. Não tinha noção de como é que fazia uma Vocês campanha. vão fazer, vamos junto. panfletar, sei lá, isso. o que vão fazer. Eu não tinha noção como é que fazia uma e campanha. as redes sociais também não eram tão fortes, Não né? existia, 2012, tinha Orkut. nem tinha, Orkut só. E aí a gente foi pra rua fazer campanha, eu trabalhava em Novo Hamburgo, eu estudava de manhã na faculdade, fazia PUC, trabalhava em Novo Hamburgo a tarde inteira e só tinha de noite pra fazer campanha. É bem pouca coisa. E aí, ficava lá entregando panfleto. Naquela eleição eu fiz uma boa votação, me animei, porque também, olha só que legal, Ali, é tu enxergar o lado cheio do copo, né? Em 2008, eu fui a mulher mais votada do partido. Eu fiquei, assim, tipo, entre toda a nominata, talvez em 8º ou 9º. Mas eu falei, cara, eu fui a mulher mais votada do partido. Eu tenho futuro. Que coisa mais legal, sabe? E eu achei aquilo massa, porque eu nunca tinha concorrido na minha vida. E isso era antes das cotas, né? Porque eu acho que as cotas foram depois. Muito antes, nem tinha mais isso ainda, de cota. eu fico pensando, é que 12 anos parece pouco, mas muita coisa mudou nesse momento. Não. Porque a gente também não tinha tanta gente jovem. A sensação que eu tenho é que tu era meio que fora da curva, Não, assim. E também os jovens que tinham, eles vinham dos movimentos estudantis. E eu não vinha do movimento estudantil. Eu vinha da iniciativa privada. E eu vinha pra defender o setor produtivo, o que era mais diferente ainda, entendeu? Porque as pessoas falavam, tá, mas, então tu é de um partido de esquerda. Não, as minhas bandeiras são pró-empreendedorismo, iniciativa privada. Eu falava ali, há 12 anos atrás, sobre educação financeira na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. Que, aliás, foi uma das tuas grandes vitórias, né? Foi. E é algo que, felizmente, e graças a pessoas como tu, a gente consegue botar agora na pauta de discussão de forma concreta, porque, pelo amor de Deus, conta um pouquinho como é que foi esse processo e o que tu propõe. Da educação financeira, nossa, foi uma batalha, assim, ó. Primeiro na Câmara foi muito difícil, aí eu fiquei 2 anos na Câmara e me elegi deputada estadual. Aí quando eu entrei na Assembleia Legislativa, eu continuei com a pauta da educação financeira, porque para mim a educação financeira é fundamental. Não adianta tu querer ser um país desenvolvido, um país rico, se tu não ajuda as pessoas ou não ensina as pessoas a empreenderem. E também tu não pode falar de empreendedorismo sem falar de educação financeira. Sabe que tu vai chegar lá no teu negócio e tu vai dizer assim, bom, eu vou vender café. Tá, mas tu vai vender o café a quanto? Não, na verdade, os empreendedores no Brasil, eles se tornam empreendedores, tipo, atirados de um penhasco, sem saber nada. É empírico, né? O aprendizado é empírico. Eu, por exemplo, hoje, eu tenho muito mais consciência e conhecimento de conteúdos, de coisas que eu não tinha lá quando eu abri a minha empresa, que com certeza eu não teria tomado decisões equivocadas naquela época, que eu acabei tomando por desconhecimento. Entendeu? Eu não teria, talvez alguns custos que eu tive que foram elevados, assim, coisas que eu penso hoje, meu Deus, como é que eu fiz aquilo, sabe? Até mesmo de capital de giro, sabe? Tu fazer capital de giro com um cheque especial. Então, insanidade, entendeu? Então, assim, algumas questões que a gente fazia por desconhecimento. Então, como é que tu não vai falar de educação financeira? Como é que tu não vai falar sobre empreendedorismo? Então, eu queria falar sobre isso. E a educação financeira, ela é importante não só para a questão, para gerir as tuas finanças pessoais e de casa, né? E também para tu poder empreender, mas também para tu enxergar o Estado de uma forma diferente. Porque as pessoas falam assim, eu quero também o auxílio, eu também quero isso, eu também quero aquilo. Ontem eu falava sobre isso. São 56 milhões de brasileiros no Bolsa Família. É 1/4 da população. Gente, isso é um escândalo. E são 43 milhões os brasileiros que trabalham com carteira assinada e que empreendem. Esse percentual que foi divulgado é simplesmente absurdo. E aí a gente se sente, assim, na verdade, trouxa, né? Não, e daí tu fala assim, mas o Estado tem que me dar, o Estado tem que me dar. Gente, o Estado não produz, quem produz somos nós, que pagamos pro Estado e eles nos devolvem. Nos devolvem em infraestrutura, né? Nos devolvem em saúde, em educação. Então, assim, em segurança, que eu não tinha, entendeu? Por isso que eu tive que fechar minha loja. E aí tu fala assim, mas educação... uma educação precária, uma saúde mais precária ainda.
Então, assim, é tu entender que aquilo que tu tá pagando é muito caro. E, principalmente, o envolvimento que as pessoas precisam ter na política. E lá do tempo, só pra fazer essa linha do tempo que tu me perguntou, de quando eu comecei até hoje, eu acho que mudou muito. E mudou o comportamento das pessoas e mudou pra melhor. Porque hoje as pessoas querem discutir política. Antigamente não queriam. Eu, às vezes, era taxada de chata, sabe? A chata do churrasco. Porque eu ficava falando de política. E ficava meio que falando sozinha. E aí tu tem 22 anos, entendeu? Ai, vai ter um churrasco lá da turma. Daí eu ia e ficava falando de política. Ai, a Anne é muito chata, cara. Ela só fala de política, coisa chata. Então, assim, hoje não. Hoje isso mudou até mesmo pra essa galera de 20 anos. Que se interessa mais, que tá mais preocupado. E a gente precisa estar preocupado. Porque essa é a nossa responsabilidade como cidadão. Porque tu também tem as tuas responsabilidades como cidadã. Não é só eu pago meus impostos e azar. E não, deu. não é assim. Entendeu? Então, assim, a nossa responsabilidade, tu votar, tu sair pra votar, tu pode falar, eu não vou votar em ninguém porque eu não quero, sabe? Mas que seja consciente, né, do que tu tá fazendo. É isso, mas é a oportunidade que tu tem de estar inserido dentro dessa sociedade e falar o que a gente quer. E pra mim, e a batalha da educação financeira, sabe quantos anos demorou pra ser aprovado na Assembleia? 7 anos. 7 anos? Tu tá brincando. 7 anos, eu passei... Mas isso porque tu tava ainda, durante todo esse período, no processo de tentar passar entre os outros deputados. Exato, porque os deputados não queriam. Não queriam. E não queriam por quê? Porque tem uma turma, Ali, e eu não tenho nenhum receio de dizer os partidos, tá? PT, PSOL e PCdoB, porque claramente foram eles que barraram todos esses anos o meu projeto lá na Assembleia Legislativa, que não querem que as pessoas aprendam educação financeira, não querem que pensem, não querem que questionem, sabe? Que é melhor tu ter um povo mais tonto, entendeu? E sendo sustentado pelo Estado, do que comece a pensar que, só um pouquinho, o dinheiro que tu me dá não é tu que tá me dando, sou eu. Ter um pensamento crítico, tu tá né? me devolvendo esse recurso, entendeu? Então, assim, é isso, é o pensamento crítico. Então, assim, demorou 7 anos. 7. E aí eu mandava para a comissão e não passava, a comissão de educação não passava, o parecer, inclusive favorável, né, à tramitação do projeto, só que eles tinham a maioria na comissão, votavam contra o parecer e daí depois voltava tudo para trás e... Olha, foi uma briga muito grande, muito grande. Não, haja paciência e haja, inclusive, resiliência para continuar insistindo, porque muitas vezes as pessoas acabam até desistindo. Tanto é que teve um discurso muito famoso, né, no dia da votação da Assembleia, no plenário, que eu levei pra votação e disse, bom, agora tá resolvido, né? Imagina, quem é que é contra a educação financeira? Porque aí é que tá, não tem razão de tu ir contra. Porque é só algo benéfico. Depois tu vai conseguir concretizar isso, né, na prática, mas assim, na teoria é muito benéfico para todo mundo. Mas foram contra, inclusive discursaram, teve deputadas que discursaram contra, que falaram que o projeto era uma idiotice, que as pessoas precisavam de dinheiro e não de educação. Sim, aí tu vai, eu vou te dar dinheiro, tu não sabe nem como começar. Uma vez eu conversei com uma mulher, eu sou presidente da Frente Parlamentar pela Mulher Empreendedora, lá na Câmara. E aí eu tava conversando com uma empreendedora e ela falou assim, eu queria muito empreender e tal, e aí com filhos, e o que leva as mulheres a empreender também tem essa questão, né? Porque assim, Anne, empreendedorismo não tem gênero. Não tem, mas as mulheres têm uma dificuldade maior, sabe? Tem um número de mulheres que não tem a rede de apoio, não tem com quem deixar os filhos, não tem como começar a empreender. Muitas vezes acabam ficando dependentes do parceiro, inclusive financeiramente, né? E aí ela disse, eu queria começar a empreender, só que eu não tinha noção. Eu não tinha noção de matemática, eu não tinha noção de nada. Como é que eu ia empreender? E aí porque ela muitas falou... buscam o empreendedorismo para poder ter mais flexibilidade, Exato, né? E não ficar também. engessada, porque realmente, assim, é uma realidade. O filho fica doente, não é todo emprego que deixa tu faltar. Só que aí falta do outro lado, falta o conhecimento técnico. É a grande saída, né? Muitas mulheres, aliás, muita gente começa a empreender até às vezes como uma segunda renda, né? Ou então para sair desse, eu não quero mais trabalhar com carteira assinada, quero ser dona do meu próprio negócio, quero crescer. E eu acho que a gente tem que fomentar isso, né? O país tem que fomentar e tirar as amarras e ajudar quem quer empreender. Porque os empreendedores são quem geram empregos, são quem geram renda. Aliás, a maioria dos empregos formais no Brasil estão nas micro e pequenas empresas. Então, e esse volume
de empregos é o que faz realmente a nossa economia se fortalecer e girar. E é por isso que eu batalho. Nessa frente parlamentar pela mulher empreendedora, é isso? Isso. O que é... o que acontece nessa? Qual é a iniciativa, Assim, o objetivo? A gente trabalha muito a questão da frente discutindo projetos da casa, por exemplo, que tem a ver com o empreendedorismo, de forma geral, com esse olhar especial para a questão das mulheres. Acesso a crédito, por exemplo, agora na reforma tributária, tá? Passou a primeira fase da reforma tributária, na segunda fase não constava, por exemplo, nessa segunda fase da reforma tributária, a questão dos nano-empreendedores. O que conceitualmente, é os empreendedores? São aqueles empreendedores que não são nem micro, sabe? É aquela pessoa que vai a venda direta, por exemplo. É um MEI. Não, menos. Porque eu posso... que vende produto de beleza, de casa em casa, entendeu? Ou que vende... Sabe que são... O exemplo da venda direta, para mim, é importante. Aí tem várias marcas que têm venda direta, né? E aí essas... E a grande maioria das pessoas que trabalham com venda direta são mulheres. Então, essa foi uma batalha da nossa frente para incluir, porque senão elas ficariam fora da reforma, daquelas categorias especiais, e iam pagar uma fortuna. Sim, na verdade é um olhar feminino sobre os projetos que estão tramitando lá, porque a gente tem realmente um histórico de projetos e de leis no Brasil e no mundo, enfim, que são feitas por homens. Então vocês estão conseguem olhar por esse viés e fazer essa pressão. Exatamente. Legal. E além disso, eu acho que um dos projetos, assim, também aqui na Assembleia Legislativa, e que conversa muito com esse olhar sobre o que sobre o Estado, a função do Estado e esse pensamento crítico, que foi uma grande luta também, foi a aposentadoria dos governadores, né? Porque... E lá na época, eu me lembro que alguns deputados falavam, isso é um grão de areia no deserto, isso não faz diferença, entendeu? Mas é dentro simbólico, da nossa né? arrecadação. É simbólico e também a consciência de que o dinheiro público, ele é dinheiro de todos nós e não de ninguém. Porque quando tu acha que é dinheiro de ninguém, joga fora. Quando tu tem a responsabilidade sobre este recurso, ele é nosso, ele é da população e ele tem que voltar, qualquer real importa. Então, mas isso é muito pequeno. Não é pequeno, entendeu? São milhões de reais por ano que poderiam fazer a diferença em ações pontuais, por exemplo. E que bom que passou e que bom que o Estado, o Rio Grande do Sul, pôde dar esse passo importante em relação a ter um Estado mais justo. Porque isso também é a questão de justo, entendeu? Eu não consigo imaginar alguém por ter um cargo eletivo temporário, seja deputado, porque eu também tirei a aposentadoria dos deputados. Não... Tirou, na verdade, de ti mesma? Isso. A gente também tinha uma aposentadoria especial. E eu também terminei com a aposentadoria especial dos deputados. Apresentei um projeto para que finalizasse, que acabasse com essa... Era como se fosse uma previdência especial dentro da Assembleia Legislativa. O parlamentar contribuía com 1/3, a Assembleia Legislativa contribuía com 2/3, só que a Assembleia não tem recurso. O recurso é do cidadão, sabe? De quem está ali nos assistindo. Então, isso contribuía com 2/3, e este parlamentar poderia sair aposentado. Depois de um mandato. Proporcionalmente. Um mandato era proporcional. Só que com 2 mandatos, Ali, que eu fiz 2 mandatos lá, tu já recebia muito acima do teto do INSS, com 2 mandatos. Entendeu? Com 8 anos de contribuição. Pro resto da vida. E ainda morria, e o marido ou a esposa, enfim, continuava recebendo também pro resto da vida. É uma carga muito pesada. Aliás, na proporção do Bolsa Família e dos empreendedores, também o custo de pensionista é altíssimo. E de funcionário público, entendeu? Então, assim, isso tudo é sustentado pela população, entendeu? Então, assim, aí... E é absurdo, tu lia o texto e falava, gente, isso que não faz sentido, isso que é surreal, sabe? Então, e são esses... Eu tenho hoje o meu mandato como deputada federal, já fui deputada estadual, tem um tempo que eu vou
enquanto eu achar que eu ainda tenho como contribuir, vou ficar, senão e depois vou cuidar da minha vida, entendeu? É que essa é a Não percepção de fazer uma da carreira. política, isso, de fazer ser político de carreira, quando na verdade, eu particularmente, vejo como sendo um estado em que tu passa quando tu pode contribuir de alguma forma, né, em determinados momentos, até para se reoxigenar, né, senão acaba ficando meio bitolado. Agora, tu também fez essa alternância de, primeiro na vereança, depois como deputado estadual e agora Sim. lá em Brasília. Como é que está sendo essa tua adaptação? Porque aí, né, Anny, eu sempre falo isso contigo porque eu fico impressionada, gente. Ela tem 2 filhos pequenos, 5 e 3, né? Isso, fizeram 5 e 3 anos. Conseguir se adaptar em Brasília, indo e vindo praticamente toda semana. Se um homem já faz isso, já é difícil, que dirá uma mulher, mãe, ainda mais de 2 filhos pequenos. Como é que tá sendo essa tua adaptação? E Sim. o que tu sente estando lá? Porque também, assim, é uma outra perspectiva do mundo, né? Tu tem muito mais poder pra mudar coisas grandes. Sim, assim, ó, eu acho... Bom, primeiro a questão pessoal, tá? É muito difícil, óbvio que é difícil, porque no começo, agora eu tô um pouco mais acostumada, assim, sabe? Mas no começo foi muito complicado, foi complicado pra mim, foi complicado pras crianças, sabe? Que choravam Sim, já faz muito. 1 ano e meio, então o teu pequeno tinha 1 ano e meio. Exatamente. Choravam muito, sabe? E também, assim, às vezes a gente passa por situações, assim, que tu pensa, o que eu tô fazendo, sabe? Eu já me peguei, assim, nesse ponto. Uma vez, por exemplo, eu cheguei em casa, era sei lá, 1 da manhã, mais ou menos, e aí eu saí às 13h30, 4h, pra fazer um roteiro, e eu ia pra Caibaté. E eu tava chegando em Caibaté, eram umas 9h da manhã, o João me liga e fala, eu tô com o Gabinho, que é o menor, né, aqui no hospital, tá internado e tal, tá com bronquiolite. E ficou 1 semana internado no hospital no oxigênio. Quando ele me ligou e falou que ele tava lá e eu a 500 quilômetros de casa... Tu tava em campanha, não tava? Eu me lembro que tu me contou essa história mal ao vivo. Eu queria, assim, ó... Eu falava, gente, o que eu tô fazendo, sabe? Porque quanto que vale a pena isso? E aí... Só que eu também, eu gosto do que eu faço, sabe, Ali? E eu acho isso importante. Eu me motivo com o mandato. Eu me motivo quando a gente conquista as coisas, quando a gente aprova um projeto, sabe? E tu vê as mudanças reais acontecendo. Então, e eles entendendo também, mais ou menos, porque o nosso papel de mãe e de mulher é óbvio. Tu tem um filho, tu vai estar sempre se sentindo culpada. Mas se eu hoje talvez não tivesse, não atuando na política, mas assim, se eu não tivesse na política, eu ia estar fazendo outra coisa, porque eu me realizo muito com o meu trabalho. Então, também esta realização minha trabalhando também reflete neles, né, em ter uma mãe feliz, em ter uma mãe que tá realizada, né, porque não adianta também tu ficar 24 horas em casa, frustrada, e porque não é só o tempo que tu vai estar ali do lado, não é a tua presença física, mas é o teu todo, né? Que tu vai doar para os filhos. Até de te admirarem, né? Porque eu concordo totalmente, também sou bem louca, né? Com outra rotina. Mãe feliz, filho feliz. E eu acredito muito em eles aprenderem que o que tu tá fazendo, tu vê no olhar, na energia da pessoa e vê que tu realiza, né? E isso causará admiração neles. É o tipo de homem, tem 2 meninos também, que daqui a pouco tu tá formando de uma forma muito diferente das outras gerações. E a responsabilidade que eu tenho na criação deles, né? E eu sou uma mãe muito presente. Apesar de estar toda semana em Brasília, enfim, eu sou uma mãe muito presente. Cuido, pego, converso, sabe? Coloco pra dormir e tal. E a gente... conversa coisas, talvez assim, tu tenha até mais importantes. paciência no tempo que tá com eles e faça deles esse tempo, um tempo de qualidade, do que se tivesse o tempo todo. Eu não ia conseguir ficar o tempo todo. Não. É difícil, tá tudo certo, acho que a gente tem que se... Agora, tem uma questão, né, Anny, assim, e isso a gente tem que E eu falar. digo pra eles também, eu falo, filho, a mamãe ama o trabalho dela.
sabe? Porque ele sabe disso. Então, não é assim, eu tenho que... Não, eu falo, filho, a mamãe adora o trabalho dela, a mamãe é feliz lá no trabalho. Trabalho não é sofrência, né? Não, e ele sabe, entendeu? Então, assim, mas quando eu tô com ele, eu tô só com ele. Aí o Pedro, mais velho, agora que tá um pouco mais, às vezes eu tô brincando com ele, pego o celular pra alguma coisa e ele, mamãe, agora não é o trabalho, agora é brincadeira. Então, assim, também tem isso. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, 1 ano e meio, tá, de mandato. A gente aprovou, por exemplo, o relatório. Eu fui relatora, né, do projeto da desoneração da folha de pagamento, que prorroga a desoneração até 2027. Aliás, falando em maternidade, eu sei que é o sonho de muitas pessoas, de muitas mulheres e de muitos homens também se tornar pais. E para quem está com dificuldades ou até mesmo quer postergar um pouquinho esse projeto, eu recomendo o nosso parceiro, Clínica Nilo Frantz, Medicina Reprodutiva. Lá você encontra os melhores profissionais, toda a tecnologia para te auxiliar a buscar a realização desse sonho. Olha, já fui lá várias vezes, é a coisa mais linda, tem uma parede com todas as fotos dos bebês que eles já fizeram vir para o nosso mundo. Clínica Nilo Frantz, tenho certeza que vai ser uma boa escolha. Onde você vê um sonho, nós vemos possibilidades. Você tem esperanças, nós temos tecnologia. Você imagina o futuro, nós planejamos o amanhã. Você tem o apoio da sua família, nós temos um grande time. Você conta os minutos para a chegada, nós acompanhamos cada fase. Você enxerga a felicidade, nós também. Nilo Frantz, Medicina Reprodutiva. Tenho certeza que vai ser uma boa escolha. Aliás, falando em dinheiro, vocês já sabem, né? Aqui no nosso podcast Papo Sério, a gente sempre conta com as dicas preciosas da Prida Daut, da IRS Contabilidade. Você sabia que a partir de agosto as compras internacionais ficaram mais caras? Eu sou a Priscila da Daut e venho trazer mais uma dica importante que pode impactar no seu dia a dia. O novo projeto do governo começou a valer oficialmente no dia 1º de agosto, onde as compras internacionais de até $50 terão um imposto de importação de 20%, além do ICMS de 17%, totalizando uma taxa de 40% de imposto. E se a sua compra for maior que $50, o imposto será de 60%. Essa mudança, conhecida como taxa das luzinhas, visa aumentar a arrecadação e organizar a cobrança dos impostos sobre as importações realizada pelas pessoas físicas. Antes, compras internacionais de até $50 feitas nos sites como Amazon, Mercado Livre, eram isentas de imposto federal e estavam sujeitas apenas ao imposto estadual. Essa nova taxação foi feita para proteger os produtos nacionais, mas pode impactar no seu bolso. Siga a IRS Contabilidade e fiquem ligados até a próxima dica. Sempre com dicas maravilhosas, né, Pri? Beijo. Explica rapidamente o que é isso, porque matéria é complexa, né? Pra quem não entende, gente, o que é o raio da desoneração da folha de pagamento? Eu vou falar, mas assim, só pra... eu quero fazer só um apanhado rapidinho antes de entrar na desoneração. Ela decide como que ela vai falar, vai lá. Não, mas rapidinho. É o seguinte, por exemplo, eu consegui incluir uma emenda na medida provisória do Minha Casa Minha Vida pra ter prioridade mulheres que têm medida protetiva, né, para poder ter a sua casa, porque muitas dessas mulheres acabam tendo que voltar para a convivência do agressor por não ter para onde ir. Então são essas, isso, sabe, são questões que a gente considera, são vitórias, entendeu? Que a gente consegue. Agora, antes do recesso, aprovei também a urgência de um projeto que eu apresentei, que é a reabertura do prazo do PERT. O que é o PERT, tá? É um projeto de regularização tributária. As empresas, por conta... o PERT calamidade, por conta da calamidade que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul. Então, as empresas do Rio Grande do Sul, por conta de toda a enchente, de tudo que a gente passou, para elas poderem renegociar as suas dívidas com a União. Porque muitas não estão conseguindo acessar as linhas de crédito, né, que o governo abriu, porque tem alguma certidão negativa ou por conta de garantia. Não, e as empresas, muitas já vieram calejadas, né, da pandemia. Não, muitas. E que agora foi, tipo,
a pá de cal final para quem... E essas pessoas precisam de um aporte, senão não vão voltar. Tanto é que maio, em todo o Brasil, o único estado que teve o maior número de desemprego em relação a empregos gerados foi o Rio Grande do Sul. E o resultado da indústria também foi horrível, impactando, inclusive, toda a região sul do Brasil. Então, são projetos importantes, assim, que a gente precisa discutir nacionalmente. Eu tenho também, óbvio, a questão da educação financeira, né, para fazer essa discussão. Sim, para daí ampliar nacionalmente. E como em que pé tá isso? Tá tramitando, né? Tem muita coisa que ainda tá tramitando. Então, assim, tem muitos projetos lá que ou eu sou relator, ou autor, ou tô envolvida nos projetos, por exemplo. E tem muita coisa, violência obstétrica, poderia ficar aqui falando um dia inteiro sobre isso, que a gente tem muita coisa, mas quero falar da desoneração da folha. Agora da desoneração, é muito bacana a gente trazer também, mesmo que seja para pontuar o número de projetos e de temas envolvidos, porque muitas vezes a população não tem sequer noção de tudo que vocês estão fazendo lá, né? E essa guria passa numa correria, de um lado pro outro, ainda bem que tu usa tênis bastante, sim, né? Bastante. Poder... Não, inclusive já vim com eles hoje aqui. Porque, gente, o negócio lá, tu não para. Não para. É uma loucura, né? Tá, agora fala da desoneração. Outro projeto também ali que é muito legal, que eu fui relatora, é da questão do luto materno. Porque assim, tem muitas mulheres que sofrem uma perda gestacional, ou então tem a criança já nasce morta, enfim, e muitas dessas mulheres ficavam no mesmo quarto que as mães que deram luz aos bebês vivos, né? Então, assim, é uma questão também, assim, bem complicada. E... Que vai da sensibilidade mesmo, de entender a dor que essa mulher já tá passando, ainda amplificada, né? Exato, por de tu colocar, né, algumas regramentos e regulamentar esse tema, e principalmente com o pessoal da saúde também, né, poder trabalhar com eles essa questão. Bom, mas vamos lá para a questão da desoneração da folha. A desoneração da folha de pagamento é o seguinte: uma empresa, qualquer empresa, tem lá o seu número X de funcionários. Todas as empresas precisam pagar ao governo, tá, a contribuição para o INSS sobre 20% sobre o salário de cada um daqueles funcionários. Tá? Não importa qual seja o salário, sendo diferentes, 20% de cada um. 20% de cada um. Só que essa é a contribuição patronal, tá? Eu quero dizer uma coisa, isso não muda em nada lá na aposentadoria, nada, absolutamente nada. E pro trabalhador, tá? Mas a empresa, ela contribui com 20%. As empresas que têm a desoneração da folha de pagamento, ao invés de contribuir com 20% sobre cada salário para... como contribuição previdenciária patronal, elas contribuem com alíquotas que variam de 1% a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Então, não importa se a Ali ganha X ou Y, entendeu? Eu vou contribuir sobre a receita bruta da empresa, eu como empregadora. Se eu tenho 20, 30, 40... colaboradores, eu vou contribuir sobre a receita bruta da empresa. Então, isso acontece o quê? As empresas, né, são 17 setores, né, que as empresas contam com a desoneração. Esses 17 setores somados são os setores que mais empregam no Brasil. E a média salarial desses setores é maior do que a média salarial dos setores que são onerados. Porque daí tu tem lá um empresário que precisa cortar custo. O que ele vai fazer? Vai demitir. Então, assim, a desoneração da folha, ela é uma medida muito importante para garantia de emprego, né, para manutenção dos empregos. Tanto inclusive para quem está trabalhando e não é impactado diretamente para fins de previdência, mas ele pode acabar sendo prejudicado. Exato, ele não vai ser. Exato. E então, assim, e tu vai... porque geralmente, quando precisa cortar, vai cortar onde? Vai cortar porque é muito caro tu contratar. Então, assim, muito caro ser empresário no Brasil. Né? Então, isso. Então, assim, a nossa luta é para quê? A desoneração da folha, ela já vem sendo prorrogada há muitos anos, tá?
Em 2021, ela foi prorrogada até 2023, até o final de 2023. Aí eu fui relatora do projeto que prorrogava a desoneração para esses 17 setores até o final de 2027. O que acontece? O governo quer arrecadar cada vez mais. O governo tem uma sanha arrecadatória muito grande e, ao mesmo tempo, não faz o dever de casa, que é cuidar das suas despesas. Né? Porque todo mundo sabe que falta educação financeira para o governo, então, né? Quando a receita não cabe dentro da despesa, tu tem que tentar diminuir, que a despesa, perdão, não cabe dentro da tua receita, tu tem que tentar diminuir a tua despesa e não tentar aumentar a receita cada vez mais. E como é que o governo aumenta a receita? Cobrando mais impostos, né? Cada vez mais impostos dos trabalhadores, né, da população brasileira. Então, o que vai acontecer? O governo tem uma briga muito grande em relação à desoneração da folha. Nós aprovamos a desoneração tanto na Câmara quanto no Senado. O governo vetou o projeto. O veto voltou para o Congresso Nacional. Nós derrubamos o veto do presidente. E aí começou a valer a desoneração da folha. O presidente Lula e o ministro Haddad foram lá e entraram com uma medida provisória acabando com a desoneração da folha, desrespeitando o parlamento brasileiro, que é representado ali pelos deputados e senadores que, gostando de A ou gostando de B, representam a totalidade da população brasileira, né? Com todos os seus partidos políticos e as suas bandeiras. E nós tivemos só na Câmara mais de 417 votos dos 513 deputados. Um percentual super alto, né? Foi muito alto. E o presidente apresentou essa medida provisória. O presidente viu, e foi muito desgastante essa batalha, né? Acabou retirando a medida provisória e apresentando um projeto para reonerar os setores. Ou seja, para dizer o seguinte, para a Ali empresária: Ali, tu agora não vai mais contribuir sobre a tua receita bruta, tu vai começar a contribuir sobre os teus colaboradores, né? O salário das pessoas que trabalham contigo. E aí, encarecendo em 20% cada trabalhador que tu tem. E aí, o que o governo fez? O governo apresentou um projeto de lei assim, eu fui nomeada relatora, mais uma vez, do projeto, e fiz o relatório contrário ao projeto do governo. Quando eu fiz o relatório contrário ao projeto do governo, o projeto já estava pronto para ser votado em plenário, o governo tira a urgência do projeto e o projeto volta para uma comissão. E aí, nessa comissão, nomearam uma outra deputada, que é do PT, né, que com certeza vai fazer o relatório favorável ao que o governo quer. Então, foi ali uma manobra, porque sabendo do meu posicionamento, né, porque eu acho que... Sabia que não ia nadar em águas calmas. Nós temos 13 estados do Brasil, 13, majoritariamente norte e nordeste, tá, que mais adultos são vinculados ao Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. Essa medida, ela colabora, e isso não sou só eu que estou dizendo, isso todos as pesquisas mostram, os números mostram, inclusive nesse ano, no primeiro trimestre desse ano, o número de trabalhadores com carteira assinada que cresceu muito, a porcentagem de trabalhadores com carteira assinada que cresceu nos setores desonerados comparado com os setores onerados foi muito maior desses setores desonerados. Então, isso a gente olha pelos números do CAGED, já se consegue ter ali toda a realidade do impacto que tem a oneração, o governo cobrar em cima do salário de cada trabalhador. Isso até inibe o aumento salarial, né? Porque o aumento salarial, a contratação formal, porque daí tu começa a informalidade, a pejotização, entendeu? E aí, consequentemente, isso tem um impacto, não só nas contas públicas, mas na própria Previdência. E nós temos um estudo, inclusive, que mostra que a desoneração da folha, ela apresenta, o governo fala em renúncia fiscal, eu não consigo enxergar como uma renúncia fiscal, porque isso é uma medida de geração de emprego e renda. Então, que ela teria mais ou menos aproximadamente 10 bilhões de reais seria a renúncia fiscal desses 17 setores, por conta dos mais de 10 milhões de pessoas que trabalham nesses setores. Só que há uma pesquisa da FGV
que mostra que só com dessa quantidade de pessoas que trabalham, né? Porque é assim, porque se não fosse assim, não teriam tantos dos trabalhadores. Só com o aumento de IR, né, do imposto de renda que cada um paga, da contribuição previdenciária do trabalhador, de PIS, COFINS, de FGTS e do próprio movimento da economia, o incremento nas contas públicas que a desoneração traz seria de mais de 30 bilhões de reais. Meu Deus. Então, assim, é uma medida que, se o governo conseguir ganhar nessa briga, né, que a gente da gente defender a desoneração e do governo querer, de qualquer maneira, terminar com a desoneração para arrecadar mais, mesmo que vá comprometer um grande número de postos de trabalho, né? Mesmo que vá comprometer o custo de vida das famílias brasileiras, porque vai aumentar. E aí eu vou dizer aqui, ó, os setores. Setor têxtil, setor coreiro calçadista, setor de confecção, setor de transporte público. Então vai aumentar, inclusive, e setor de transporte de carga. Sim, acaba sendo um efeito cascata. É um efeito cascata. Vai aumentar, por exemplo, a passagem de ônibus. Entendeu? Então, assim, é muito difícil o governo entender, sabe, que ele tem que que precisa cuidar das contas e diminuir o custo. Sim, não adianta ser só assistencialista, mas na parte técnica fazer as manobras que faz para conseguir né, aumentar o tempo todo a arrecadação de impostos. E ali eu também apresentei, daí junto com todo esse debate sobre a questão da desoneração, eu apresentei uma PEC, que eu estou colhendo assinaturas, para que a gente possa ter a desoneração em todos os setores da economia. Que não fiquem só nesses 17 setores. Que daí beneficiaria todas as empresas e as empresas os próprios vão trabalhadores. Contratar mais. É que isso que porque a empresa não contrata hoje porque é muito caro, porque não é só. E ela paga menos, por quê? Porque é muito caro, porque atrás daquele trabalhador que tem um salário X, tem mais um monte de encargos que é pago pro Estado. Na verdade, né, Anny, tá tudo entrelaçado, porque a própria questão de educação financeira faz com que a pessoa e o próprio trabalhador venha a aprender que a empresa tem um custo super alto para mantê-la. A gente ainda vive em um Brasil onde o empresário é visto como o malvadão que está sempre explorando os trabalhadores e que é milionário, quando na verdade muitos empresários não ganham nada para conseguir manter os postos de emprego. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre desgaste na Câmara dos Deputados, porque a gente tem visto, volta e meia ver notícias, o pessoal se brigando, se xingando, se não sei o quê. Como é que tu como é que tu lida com isso? Porque assim, né, parece que é uma coisa séria, mas o pessoal lá baixa o nível às vezes. Pois é, eu sou uma pessoa muito bem posicionada, assim, firme, sabe, nas minhas posições, defendo as minhas posições com muita firmeza, mas nunca fui muito de brigar, sabe, eu não gosto de confusão, de briga, de conflito, isso é algo que eu, sabe, e às vezes, Ali, isso não é de um lado só, entendeu? Às vezes as pessoas querem mostrar que é de um lado só que não é, a coisa tá complicada lá, entendeu? Assim, em relação a ambos os lados. Esses tempos eu tava lá no plenário, ano passado, e um deputado do PT deu um soco no outro, entendeu? Então, assim, é um negócio inacreditável. Sim, isso tu sabe? não aceita nem na rua, que dirá dentro da Câmara dos Deputados, né? Isso, é um... E tem a função da lacração também, porque as pessoas também muito serve como conteúdo para Mas viralizar. Mas é que tem muita gente que se diz muito democrático e tal, e daí quando chega lá na hora, ou quando tu tem uma opinião diferente, não é bem assim, sabe? Então assim, eu acho que nós temos que batalhar pela democracia e tal, e tu diz, minha opinião é essa, não, então tu não me serve, entendeu? Então, mas do meu mandato, assim, eu sempre procurei, até pelo meu histórico, pelo meu propósito dentro da política, eu sempre procurei atuar muito em pautas que são pautas vinculadas à questão econômica, à questão de geração de emprego, geração de renda, da questão dos privilégios, né, da educação financeira, do que conversa, assim, na questão do setor produtivo. E eu vejo que outras pautas, que são pautas mais polêmicas,
que acabam gerando, né, esse embate todo. Essas tretas, né? Mas eu acho que assim, ó, se as pessoas realmente respeitassem os outros como dizem que respeitam, talvez as coisas não iriam estar como estão hoje, né? Então, tu vê lá muitas mulheres desrespeitadas na Câmara por outras mulheres que dizem defender as mulheres, né? Então, assim, tem um pouco também tem a hipocrisia, sabe? Que permeia os discursos e que distancia muitos discursos da realidade. Lá dentro tu percebe isso, assim, de uma forma mais clara. Anny, para finalizar, aos 40 anos eu acho que isso é um marco na vida de qualquer pessoa, e eu particularmente, né, tudo bem que eu sou suspeita para dizer, mas eu acho que a mulher fica muito poderosa, muito mais segura das suas escolhas, ainda mais quando, como no teu caso, já cumpriu com o dever social de casar, ter filhos e ter uma carreira até aqui muito bem sucedida. Como é que a Anny, mulher e deputada, vê o teu futuro? Assim, como é que tu gostaria, o que tu gostaria de fazer lá na Câmara ou no, mesmo que seja na área privada ou pública, para efetivamente promover essa diferença? Tu já tem feito muitas coisas. Qual o teu sonho? Ali, sabe que, assim, ó, eu não sou uma pessoa que tenho grandes sonhos no que diz respeito, por exemplo, à carreira e tal. Tem gente que já consegue enxergar, assim, o seu ponto, o destino, sabe? Eu quero chegar lá. Quando eu me elegi vereadora, o Cristiano, que é um amigo meu, trabalhou comigo há muito tempo, amigo, querido, é um profissional super competente, ele me perguntou assim, Anny, onde é que tu quer chegar? E aí eu me lembro perfeitamente dessa pergunta, e ele me repetiu ela algumas vezes depois, e eu falava, Cris, eu queria muito ser vereadora, e eu queria isso aqui. E aí 2 anos depois eu me elegi deputada estadual, e aí ele perguntou de novo, eu vou te perguntar de novo, onde é que tu quer chegar? E eu falei, olha, eu não sei, eu queria ser deputada estadual, eu vou... E aí, depois eu fui a mulher mais votada do estado do Rio Grande do Sul em 2018. E agora, em 2022, consegui me eleger deputada federal, numa eleição super difícil, super difícil. E aí, o que eu penso, e penso muito nessa pergunta, né? Porque tem muita gente que fala, o que eu quero, começa lá, mas o que eu quero é isso. Eu aprendi a curtir cada etapa, sem... pensar no que eu quero fazer, porque se tu fica, pelo menos pra mim, cada pessoa tem a sua forma, né, de desenvolver as coisas, mas pelo menos pra mim, eu acho que se tu fica pensando muito no que tu quer lá na frente, tu não curte o momento, tu não curte o hoje, tu não saboreia isso que tu tem, porque tudo fica passagem. E não fica destino. Então, pra mim, tudo é destino, entendeu? Tudo é como se fosse a faixa ali da corrida, sabe? Eu não corro, sabe? Eu não faço nada ainda, preciso... Eu perguntei pra ela antes de entrar, vem cá, tu consegue te exercitar em Brasília pela saúde? Ela não tá conseguindo, depois eu vou dar uma cobrada. Mas a linha de chegada, sabe? Então, assim, tudo pra mim é isso. E eu acho que a gente não precisa... Eu já fui muito ansiosa, sabe? Eu já fui assim, meu Deus, o que eu vou fazer daqui 10 anos? O que vai ser daqui não sei quantos anos? O que eu vou estar... E eu sofria com isso. Eu sofria demais com isso. Até que eu fui trabalhando internamente. Por isso que eu digo que cada pessoa tenha o seu modo de... o seu funcionamento próprio, eu acho que isso sabe? é sabedoria, né? Claro, de novo, cada um sabe de si, mas a felicidade é o caminho, né? Realmente ir vivendo, porque a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Né? Exato. Então... Eu sou muito feliz sendo deputada federal, muito realizada e por conseguir fazer as coisas, sabe? Então isso também é legal pra mim, que venho de uma família que tu imprime, porque tu imprime valores, enfim, que é de apresentar resultado e tal, não sei o quê, e de conseguir realmente apresentar esses resultados, isso pra mim é muito satisfatório, porque daí eu vejo o meu trabalho realizado, eu olho pra trás e penso assim, fiquei 2 mandatos na Assembleia, se tu falar, Anny, escreve aqui o que tu conseguiu fazer na Assembleia, eu vou mostrar os meus resultados, e eu sou assim, isso pra mim é o que
me alegra de dizer, bom, eu fiz o meu papel. Talvez num dia que eu não queira mais ser deputada federal, e esse momento vai chegar, eu vou dizer, bom, o que eu fiz lá na Câmara, sabe? O que eu entreguei pro meu estado, pro meu país, qual foi o diferencial? O teu legado, né? Porque eu pensei, eu não posso ir toda semana pra lá, deixar minhas crianças em casa e meu marido e não conseguir fazer nada, entendeu? Então, assim, e também até pra curtir com eles, eu acho, assim, que quando tu tem filho, também muda a chave, né? De curtir, de falar um negócio, que nem, assim, hoje eu tava arrumando o Pedro, porque ele foi comigo pro escritório, né? Ele tá de férias, então a gente tem que... Ai, as férias infantis. Se ajustar nas férias. Então, eu fui, aí a gente foi almoçar junto, aí conversa, aí fala um negócio, aí não sei o quê, sabe? E aí, quando a gente tava caminhando do escritório, do restaurante pro escritório, ele ia caminhando bem devagarinho, porque ele não queria pisar na linha da calçada. E aí, eu ia falar, vamos, daí eu falei, não, vou curtir, sabe? Não vai fazer diferença, eu não tava atrasada, eu ia demorar, sei lá, 2, 3 minutos a mais, se eu fosse um pouquinho mais rápido, e aí eu fui devagarinho com ele, e aí uma senhora olhando assim, aí eu falei, é que ele não tá pisando na linha. Não, e pra eles isso é super sério, né? Aquele foco ali, né? Sim, que daí vai caminhando sem pisar na linha. Então, assim, são coisinhas que a gente vai curtindo, e eu vou curtindo o momento, porque se eu ficar pensando, eu me conheço, se eu ficar pensando, depois eu quero ser governadora, eu quero ser presidente, eu quero ser... Aí eu não vou curtir agora, entendeu? Eu fico com a cabeça lá. E com os filhos, então... eu acho que nos dá a percepção de que, eu sempre falo, né, a criança é a materialização da passagem do tempo. Então, a gente não tem tempo a perder ali. A gente precisa viver o agora, porque senão, quando vê, já foi. E tem uma foto muito linda que tu me mostrou lá, da Anne com o filho, era com o Gabi, né? Era com o Gabi. Dando uma madeira pra ele em pleno plenário. Ela levava um filho num dia, levava o outro filho no outro, ia se dividindo com o João. Eu acho isso incrível, porque as crianças passam a conhecer também o teu contexto e as pessoas a verem que tu é uma mãe que tá trabalhando. E tá tudo certo, isso não é um problema. Eu precisava trabalhar, meu marido precisava trabalhar, os dois juntos é muito difícil, tu sabe que coloca os dois juntos, né? Ali é batalha, é tipo a Câmara dos Deputados, assim, sempre vai dar um conflito. Cara, os dois sozinhos, assim, né? Aí eu fico com um, ele fica com o outro, a gente vai revezando, e a gente tinha uma reunião da comissão externa dos desastres naturais, que tratava aqui sobre a pauta do Rio Grande do Sul, recebendo todo o setor produtivo gaúcho. Eu tinha que estar lá naquela reunião, e aí no meio da reunião, mamãe, eu quero uma Dedê. Aí, a Dedê, né? Então, aí a gente vai se virando, e é bem bacana, assim, porque... Eu também no começo tinha um pouco disso, assim, de não vou levar, mas, gente, eles estão ali, são meus filhos e estão juntos, sabe? E eu não tenho outra alternativa, né? Eu vou estar ali com eles. Eles acabam se adaptando, né? Isso que é incrível, não dá pra ficar muito cheio de dedos, eles vão e acabam. E tu sabe, Ali, que assim, claro que a gente escuta coisas horríveis, assim, sabe? E aí tem. Nossa, tipo o quê? Tu não... Eu penso o seguinte, eu sou muito forte, até porque eu já tenho tá muito calejada, sabe? Mas a gente tem também... tu não é imune, né? Tu é forte, mas tu não é imune. E aí teve uma vez, eu nem me lembro o nome da mulher também, nem quero lembrar, que estavam duas mulheres, assim, conversando no programa de rádio, aí falaram, e a deputada Anne Ortiz, né, onde é que anda, não sei o que e tal. Eu acho que ela não deveria ter concorrido a deputada federal, porque eu acho que esse mandato é incompatível com a maternidade. Uma mulher falou isso. Eu falei, gente, incompatível com a maternidade, sabe? Aí eu falei assim, o que é incompatível com a maternidade? Nada é incompatível com a maternidade. A maternidade é uma bênção na nossa vida. Eu queria muito ser mãe. Muito, 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 muito. E queria ter 2, né? 2. Eu sempre tive isso assim. Quero ser mãe, quero ter 2 filhos. Quero ser mãe, quero ter 2 filhos. Nem pensava tanto assim na função de casar e tal, não sei o quê. Mas na função da família. Eu venho de uma família muito numerosa. Eu tenho um monte de prima, eu tenho vários irmãos, né? Então eu tenho 4 irmãos.
eu tenho um monte de prima, eu tenho os meus tios muito próximos, as minhas tias muito próximas, pai, mãe, não sei o quê, avó, bisavó. Então era, sabe, Natal, aquela confusão, e não sei. Então eu queria isso pra mim também, sabe? E todo mundo na volta da minha avó, e eu falava, eu quero ser vó e quero ser assim, sabe? Com aquele monte de neto gritando na minha volta ali. A avó Anne depois. E aí eu sempre quis ter eu sempre fui muito família, assim. E eu queria muito isso. E aí eu vejo, será que eu teria que interromper a minha profissão? Não é profissão, mas a minha oportunidade política que tava ali, sabe? Pra eu poder fazer o que eu quero, ou ter uma oportunidade de ser deputada se federal. Tu dá um gap, daqui a pouco tu sai também tu não tá mais. Da mídia e já era. Os espaços, eles são preenchidos, né? É a lei da física, que não existe espaço vazio. Vai ter alguma coisa preenchendo aquele espaço. Então, assim, eu não queria abrir mão da minha família por conta do mandato e também não quero abrir mão do mandato por conta da minha família. Eu acho que tem como conciliar as duas coisas. Então, eu também tento mostrar que dá pra conciliar as duas coisas. E eu tenho certeza que tem mulheres que olham, assim, eu com eles e pensam, dá pra eu também concorrer. Porque tem muitas mulheres que a gente fala, quem sabe tu te candidata, mas o que eu vou fazer com meus filhos, com o marido, que eu não sei o que. Eu falei, gente, cada um que se vire, se organiza, entendeu? Então, o meu marido, ele tem uma responsabilidade lá na casa, e eu sempre digo, ele não me ajuda. Ele não é minha ajuda, porque a responsabilidade não é minha, é de ambos. A nossa casa, cuidado com as crianças, a responsabilidade é nossa. Então, assim, não é, que bom que teu marido te ajuda, não, ele cumpre o papel dele de pai até porque, também. assim, se fosse o contrário, ninguém ia dizer, que bom que a tua esposa te ajuda. É muito engraçado. Ela faz o trabalho dela. Mas que sorte a tua que tem um João. Não, tudo bem, que sorte, que casaram, são felizes, têm filhos, mas, assim, uma mulher faria isso e ninguém bateria palma. Né? Mas, sim. Assim, João, gosto muito de ti, parabéns, mas não é por isso, né? É muito bacana ele é muito de ver parceiro, essa e é legal. relação de vocês. E ele também tem o trabalho dele, tem o negócio dele, tem a empresa dele, e a gente também se divide. Às vezes ele fala, Anne, tá aqui, sabe? Toma que o filho também e eu tenho que fazer minhas coisas, e a gente se respeita também dentro do espaço de cada um, do crescimento profissional de cada um, do trabalho de cada um. Então, assim, isso é muito importante. E para mim também enxergar hoje o meu mandato, que está entregando resultado, e dizer, olha, ele é absolutamente compatível com a maternidade, sabe? Meus filhos estão queridos, são super... Eu sou suspeita, né? Mas eu acho eles uns amores, super educados e tal. Claro que ficam se bicando entre eles, mas isso é natural. Diz que o irmão ciúmes. É a primeira experiência de sociedade que se tem. Então é importante que eles façam esses treinamentos em casa. Não, é verdade. E eles são muito fofinhos, assim, um com o outro também. E a gente, às vezes, cara, eu fui pra Brasília sozinha com os dois. Entendeu? Então, assim, é 12 horas de viagem, porque Santa Catarina, não sei o que, São Paulo e tal. E é legal, sabe? É tu experimentar isso também e mostrar, olha, dá pra fazer. Dá pra fazer. Bicho de 7 cabeças. Exato. Na verdade, a maternidade, ela não pode ser, ela não é um problema, né? Ela tem que ser algo natural. E eu acredito ainda que faz a mulher ainda mais capaz em vários aspectos, né, mais bem resolvida também, para resolver muitas das coisas que a gente precisa, aliás, e a gente precisa da nossa deputada federal bem, né, equilibrada, feliz, para poder resolver muitos dos nossos problemas que ainda temos no Brasil. Anne Ortiz, deputada federal, e vocês já viram, né, uma mulher inspiradora, certamente inspirando uma nova geração de mulheres que vem aí tomara, na política, tomara que assim seja. Maravilhosa, muito obrigada Ali, pela tua presença aqui com a gente. Olha, eu adorei demais, sabe que eu sou tua fã, Não, a Ali tá sempre correndo com projetos novos, sempre também inspirando outras tantas mulheres, e não só mulheres, né, Ali? Mas eu acho assim, que a gente, eu sempre digo isso, não é questão só de mulher e homem, mas da gente mostrar que é possível, e que tá junto, que é parceiro, e que a gente tem que fazer essa caminhada juntos. Então, tu é uma inspiração em todos os projetos que tu inicia, são projetos bacanas, que dão certo, e sempre com esse olhar social, de passar uma mensagem, de ajudar a construir também. Isso
tem relação um pouco com o que eu falei lá na frente. Qual é a nossa responsabilidade como cidadão? Não é só tu falar, eu vou entrar na política para votar ou para ser votado. Aí eu vou me candidatar a um cargo. Mas tu pode estar dentro do teu espaço, dentro da tua profissão de comunicadora, construindo esse caminho de conscientização, de mostrar como é importante a gente e o papel de cada um dentro da sociedade e como que cada um pode e deve ter a responsabilidade da gente batalhar aí por um futuro melhor. E com esta pergunta, eu deixo para vocês refletirem, né? Qual é a sua responsabilidade como cidadão? Todo mundo tem a sua. Bom, gente, obrigada por ficarem aqui com a gente. Beijo e até o próximo episódio de Papo Sério. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been getting vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come out and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama.